está na série de mensagens. Quantos sabem qual é a série de mensagens que a gente está? A casa que Deus não... A casa que Deus não desistiu. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: Então Adão teve relações sexuais com Eva, conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. E passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Essa versão aqui é maravilhosa. Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim, perguntou Caim: Onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: Não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: Que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama-me. Portanto, agora és mais amaldiçoado, e é a terra que abriu a boca para tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: Não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Você pode dizer graças a Deus aí? Graças a Deus. Semana passada, quer dizer, no primeiro capítulo dessa série, a gente falou sobre o climaço que estava no casamento de Adão e Eva depois de serem expulsos do paraíso. Você estava aí? Você lembra disso? Foi absurdo. E agora eu quero falar um pouco dentro desse culto da família sobre como lidar com os filhos que se perdem dentro do próprio lar. E como é que o recomeço traz consigo a responsabilidade da intervenção espiritual. Quero falar com vocês hoje um pouco sobre filhos e falar um pouco com vocês sobre sermos pais responsáveis. Talvez uma das maiores dores da vida de um pai não seja perder um filho para a morte. Talvez a maior dor da vida de um pai, de uma mãe, seja perder o filho para a vida. Não perdermos o filho para o caixão, perdermos o filho para o mundo dói muito mais. Você imagina usar essa expressão: não foi levado por uma
foi levado por decisões. Ele não está longe geograficamente, mas ele está longe espiritualmente. Está perdido espiritualmente. Essa aqui foi a dor de Adão e Eva. Eles não apenas viveram a dor da perda de Abel, eles viveram o pesadelo de viver Caim se tornando irreconhecível, sem caráter, sem expressão daquilo que tinha intimidade, que tinha entrada para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus. E o mais triste é que isso acontece, não acontece lá fora, isso não acontece na casa do vizinho, isso acontece dentro da sua casa. Nem todo filho perdido saiu de casa. Escuta isso aqui. Tem gente que se perde na sala, tem filhos que se perdem no quarto, tem filhos que se perdem na mesa. E os pais só percebem, em sua maioria, quando já é tarde demais, quando já passou tempo demais. Perder um filho para o mundo é doloroso, mas perder um filho enquanto ele ainda está sobre o seu teto, isso se torna desesperador. Vocês já viram quantas histórias nesses últimos tempos de pais que são pastores que se queixam das decisões que os filhos decidiram tomar? Quantos já viram isso? Homens influentes, mulheres influentes, que se preocuparam mais com o trabalho dentro da igreja do que com o trabalho de educar seus filhos dentro de casa. Filhos perdidos do seu lar. Essa mensagem aqui é para todo pai, essa mensagem é para toda mãe, essa mensagem é para todo líder que ainda está tentando entender onde é que foi que eu perdi o meu Caim. Onde foi que eu perdi? Eu tracei alguns pontos para a gente meditar nessa noite. O primeiro ponto dessa mensagem é: a desconexão começa no silêncio. Repete comigo: a desconexão começa no silêncio, não na rebeldia. Você que gosta de anotar, anota aí. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5, diz assim: mostra os irmãos oferecendo algumas coisas a Deus. Mas há um detalhe sutil demais aqui. Deus olha e se agrada de Abel, mas não consegue ser agradado por Caim. E a história diz que isso deixa Caim profundamente irado. Veja só, Caim ainda está adorando. Presta atenção, Caim ainda está na presença, ainda está dentro do sistema familiar. Mas algo está partido dentro dele, algo está perdido dentro dele. A rebeldia, meu irmão, escuta isso aqui, é só a flor do mal. A raiz, quando começa no coração que se afasta em silêncio, sem dar muitos sinais, querendo reserva, querendo um tempo de solidão. Antes de Caim matar, Caim se fecha. Presta atenção nisso aqui. Antes de Caim se rebelar, ele se sentiu rejeitado. Antes de Caim explodir, ele se isolou emocionalmente. Caim se isola. O erro de muitos pais, escuta isso aqui, é só reagir à atitude. Mas o problema começou muito antes disso. Na emoção não compreendida, no sentimento não ouvido. Quantos Caíns estão calados à mesa hoje? Quantos Caíns se fecharam e guardam o silêncio? E o pior, dentro de casa ninguém percebe. Fico agoniado quando eu vejo um filho meu em silêncio. Fico agoniado. Quem é meu filho, Vitória, sabe como é que é. Se eu vejo ela muito tempo no quarto, se eu vejo ela muito tempo em silêncio, eu começo a mexer com a casa inteira. Por que Vitória está assim? Por que quando Davi está assim? Por que Enzo está assim?
Não posso permitir que os meus filhos se isolem no silêncio, porque o silêncio é o lugar onde o diabo trabalha na mente. O silêncio é a primazia, o primeiro sinal de que a rebeldia está por explodir. Só que a maioria dos pais, por agitação, por preocupações com a sua própria vida, não conseguem perceber. Isso é um problema dentro de casa. Isso é um problema para a gente que está criando Caim. Isso é um dos segredos do porquê criamos tanto. Segundo ponto, a oferta revela o coração. Repete comigo, a oferta revela o coração. Só que, presta atenção aqui, poucos são os que estão dentro da igreja prontos para lidar com isso. Poucos são. Caim não oferece algo de coração. Ele dá. A história diz que Caim dá, mas não entrega. E quando isso acontece na nossa vida, quando a gente dá, mas a gente não entrega, sabe o que acontece? Deus recusa. Deus não se agrada. Na vida de Caim, quando Deus não se agrada, tudo muda. A rejeição acende a inveja. E a inveja se transforma em ódio. A forma como reagimos à correção revela o nível de maturidade e do nosso caráter. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui tem que ficar gravado no teu coração. A forma como reagimos à correção revela o nível de maturidade do nosso caráter. Caim queria aceitação, mas sem transformação. Olha que interessante. Ele queria honra, mas sem arrependimento. E quando Deus diz assim, ó, não, ele reage contra o irmão que Deus disse sim. Isso está acontecendo mais no nosso meio do que você percebe. O ódio está se dissipando muito mais do que você consegue captar, pela aceitação de Deus por uns e pela negação de Deus por outros. Às vezes a crise do filho é a forma dele gritar assim, ó, preste atenção, eu queria ser aceito, mas eu queria ser aceito do jeito que eu sou. Às vezes a gente vem para casa e a gente quer agir como Caim age, a gente quer ser aceito por Deus, mas como Caim a gente expressa o nosso coração pedindo, olha, eu queria ser aceito, mas do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. Mas Deus não aceita aqueles que ferem princípios. Deus não aceita. E pais precisam entender que amor não é aprovação incondicional. Amor é correção contínua com presença. Precisa ser mais presente. Você precisa estar mais presente. Você precisa sair com seu filho. Existem situações, eu vou usar a minha casa porque a minha casa é exemplo disso. Existem situações na minha casa, principalmente quando os garotos estavam aqui, que eu reparava que tinha alguma coisa fora de ordem, alguma coisa desconectada. Eu fazia questão de pegar era um só. Eu pegava um e levava para um café. E eu demonstrava interesse. O que está acontecendo? O que está vendo? O que você precisa partilhar? Com todos, até com a Vitória eu faço isso. A gente sai, a gente come a pizza, a gente sai, a gente faz alguma coisa. Quando eu percebo que tem alguma coisa muito desconectada de mim, como pai, tem gente que pensa assim, quem tem que tomar conta é mãe. Quem tem que educar é mãe. Tem pai que pensa assim. Mas nós somos sacerdotes da casa. Isso aqui é uma novidade. Eva é tão culpada quanto Adão, que não percebeu a desconexão do seu filho dentro de casa.
Corrigir é manter presença contínua. Caim, e o texto nos mostra isso, estava dentro de casa, mas o seu coração já estava fora há muito tempo. Seu coração já estava perdido há muito tempo. Antes de sair, Caim já não tinha mais o sentimento de pertencimento à casa. Antes de matar, já havia rompido emocionalmente com a família, já havia rompido emocionalmente com o irmão. Afinal, só tem capacidade para matar alguém quem tem completa desconexão emocional. Principalmente o próprio irmão, eu não estou interessado naquilo que o meu pai, que a minha mãe vai sentir. E vem o texto dessa forma que revela o interesse de Deus por esse filho. Preste atenção. Deus confronta Caim. Deus fala para Caim assim: Caim, por que você anda irado? Por que o teu semblante descaiu? Por que o teu semblante está transformado? Escuta isso aqui em nome de Jesus. Escuta isso, grava essa frase. Toda crise começa no semblante antes de virar atitude. Toda crise começa no semblante antes de virar atitude. Grava isso. O semblante é o reflexo da nossa alma. A tristeza sem explicação, a mudança no olhar, o afastamento lento, tudo isso era Caim gritando sem palavras. Tudo isso era Caim se expressando não verbalmente. E Deus pergunta para Caim: Caim, por quê? Sabe por quê? Porque até Deus quer ouvir a dor antes que ela se transforme em tragédia. Até Deus está preocupado com o filho, em escutar seu filho, antes que aquilo o leve a uma tragédia enorme. Escuta isso aqui, grava isso aqui no teu coração. Pais que ouvem, previnem. Líderes que percebem, salvam. Mas muitos só enxergam quando já é tarde demais. Muitos só se atentam quando já foi embora. Quarto ponto. Deus confronta antes de punir. Deus confronta antes de punir. Porém, nem sempre somos humildes para ouvir. Deus nos confronta. Sua palavra vem de encontro à nossa vida. Mas nem sempre temos um coração humilde para ouvir e somos confrontados por Ele. Gênesis 4:7 diz assim, ó, uma das frases mais poderosas que a gente tem na Bíblia. Deus fala assim: se procederes bem, é certo que serás assim. Se não procederes bem, Caim, o pecado jaz à porta. Deus está dizendo: você ainda pode mudar. Deus está dizendo para pessoas aqui: ei filho, você ainda pode mudar, você ainda pode alterar a tua história, você ainda pode alterar a história da tua casa. Ainda há tempo. Se você está ouvindo essa palavra, é porque ainda há tempo de você evitar uma tragédia. Deus está gritando: você precisa mudar, você precisa mudar. Antes de julgar, Deus tenta resgatar você. Muitas vezes o coração ferido escolhe o orgulho em vez da humildade. Caim está recebendo nesse versículo a chance de voltar. Mas o que ele faz? Ele escolhe guardar a mágoa. Escuta isso aqui, meu irmão. Caim não matou por impulso.
Ele alimentou o rancor. Foi alimentando aquilo. E no dia certo, no dia propício, ele arma e ele age. Quantos filhos já ouviram a voz de Deus, mas preferiram a comparação com o irmão? Quantas vezes você já escutou a voz de Deus relacionada à sua vida, a mudança da sua vida, para depois a mudança da vida da sua família? Mas você escolheu dar ouvidos ao seu orgulho? Quantas vezes Deus chamou Eva para que você mudasse a sua atitude, para que a sua atitude fosse transformada e gerasse reflexo dentro da tua casa, mas você escolheu dar ouvidos ao coração orgulhoso e colocou a sua casa e os seus filhos à prova. Quantas vezes, Adão, Deus chamou você para se voltar para a sua presença, para que você tivesse um caráter alterado, uma história renovada, um espírito vivificado, mas você continua ouvindo a voz das suas emoções e não tem se dado conta de que o que tem sido gerado dentro da sua casa é a monstruosidade da destruição. Caim não matou Abel porque o odiava, matou porque não suportava o reflexo da sua própria rejeição. Tinha a ver com ele, não tinha a ver com o irmão. Famílias que calam verdades alimentam pecados silenciosos. Repete comigo: famílias, em nome de Jesus, famílias que calam verdades alimentam pecados silenciosos. Não sei quem me perguntou essa semana, que eu sou bem esquecido, mas alguém me perguntou assim: pastor, se eu falar a verdade, quem foi que falou? Para algo simples, eu estou pecando. Meu Deus, não lembro, vou lembrar daqui a pouco. E eu falei assim: lógico que não, Deus me chamou para falar a verdade. Preste atenção, isso me fez refletir durante toda a minha semana, preparando essa mensagem. Foi Miguel? Foi isso. Se eu falar a verdade, eu estou pegando, sabe aquela verdade? Isso, lembrei do diabo. Lembrei. A gente estava falando sobre, falar assim, se a mamãe está mal arrumada, se o pai está mal arrumado. Aí ele me perguntou assim, muito interessante essa pergunta. Ele falou assim: pastor, se eu falar para minha mãe que ela não está legal, bem vestida, eu estou pegando, se eu falar a verdade, eu estou pegando. Eu falei assim: não, filho, isso deveria ser verdade. O problema não está com quem fala a verdade. O problema está com quem não gosta de ouvir verdade. E só não gosta de isso aqui, não, Jesus, isso aqui não está anotado, não. Só não gosta de ouvir verdade quem não tem no seu coração o poder de gerar mudança. Só não gosta de ouvir verdades aquele que não está disposto a ser verdadeiramente transformado. Quem não gosta de ouvir verdade, irmão, é porque não está interessado em mudar. A mãe que não quer ouvir, que não está de acordo com aquilo que o filho espera, é porque não está interessado em mudar de roupa. Só que a gente está falando de algo tão singelo, né? Mudança de roupa, e trazendo isso para o lado espiritual. Você homem, você mulher, você filho, você pai, que não está interessado em ouvir verdade, isso revela que você também não está interessado em mudar. Quem não gosta de ouvir verdade, aprendeu a lidar com mentiras, aprendeu a viver na mentira, e aprendeu também a parar de gostar de andar e viver em verdade. A Bíblia não registra que Adão e Eva eles conversaram com Caim após o crime, após o assassinato. Sabe por que não registra? Porque dentro dessa casa o silêncio ecoa, não há conversa, não há mesa. O ambiente familiar já foi invadido pelo espírito de omissão. E quando os pais se calam, escuta isso aqui, o inferno sussurra. Repete comigo: quando os pais se calam, o inferno sussurra. Irmão, escuta essa verdade em nome de Jesus.
Família que não confronta forma assassinos emocionais. Eu vou repetir. Família que não confronta forma assassinos emocionais. Assassino de afeto, assassino de propósito, assassino de identidade. Caim matou o irmão com as mãos. Mas primeiro a história revela que Caim matou com a sua própria consciência. Para pais, mães, precisam ser vozes proféticas dentro de casa. Se dentro de uma casa não tem correção, com compaixão, escute isso aqui, pecado vira cultura. Se não há correção, há cultura de pecado. Se não há correção, há cultura de erros. A permissividade governa. Se não há correção e alinhamento de caráter, o que a gente está criando? Homens e mulheres o quê? Mau caráter. Se não há alinhamento profético e espiritual dentro de casa, o que a gente está fazendo? Criando homens e mulheres desalinhados com o caminho do Senhor, com a direção da terra. Em nome de Jesus, levanta tua mão, fecha os teus olhos aí. Esse é o tempo de levantar famílias que falam, que chamam os filhos para perto. Quero profetizar isso sobre você. Que confrontam com amor em nome de Jesus. Que não tem medo de dizer que você está errado. Mas eu continuo aqui com você, mas você está errado. Você precisa mudar. Ainda dá tempo de mudar o final da história. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de alterar a rota da sua casa, ainda dá tempo de alterar a reta da sua família, ainda dá tempo de dar destino ao seu filho, ainda dá tempo de dar destino à sua filha. Irmãos, pensa nisso aqui, meu irmão. Se eu, como pai, não investir no meu filho, quem é que investe? A obrigação, a responsabilidade de investir nos filhos são dos pais. E terceirizar essa responsabilidade revela a nossa ausência de paternidade. Revela sobre o nosso filho, sabe o quê? A ausência da nossa identidade revelada de Deus através da vida dele. Estamos criando órfãos dentro de casa, pela ausência do nosso governo. Mas ainda dá tempo de mudar a história, amém? Caim foi embora. A história diz que Caim foi embora. Levou o selo da dor. Foi selado por Deus, marcado por Deus. Mas a mesma história que a gente leu de tragédia diz que Deus, depois de um tempo, envia 7. 7 nasceu depois. E com ele a história começa a mudar. Porque não importa o que aconteceu mais com Caim, Deus ainda pode levantar 7. Mesmo quando o filho se perde, escuta isso aqui, meu irmão. Deus pode gerar outro que invoca o nome do Senhor. Isso aqui eu não estou falando de substituição, eu estou falando do nascer de novo, porque Cristo revela para a gente. Necessário é nascer de novo. Pai, necessário é nascer de novo. Mãe, necessário é nascer de novo. Adão, Eva, necessário é nascer de novo. Você não vai terminar sua vida em luto com Caim, meu irmão. Deus ainda vai te dar filhos espirituais. Deus ainda vai levantar filhos na fé. Deus ainda vai te dar filhos regenerados, com caráter transformado. Isso aqui é para quem crê, tá? Isso aqui é para quem crê. O teu Caim perdido é o mesmo Caim que vai voltar, regenerado, reconciliado, transformado. Deus está levantando uma nova geração de 7. Caim pode voltar, e a história revela isso, sabe por quê? Presta atenção nisso aqui.
Caim carregava durante a sua caminhada também era um selo de proteção. Até para aquele que matou, até para aquele que fez o primeiro assassinato da Bíblia, assim como revela a história, Deus se preocupou em lançar o selo de proteção sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus o amou em seu pecado, Deus o amou na sua tragédia e demonstrou a sua misericórdia. Isso revela para mim e para você que mesmo você andando no pecado, mesmo você andando na sua tragédia, Deus ainda permite misericórdia, Deus ainda derrama mão de graça, de salvação, mão de proteção para que no tempo determinado, onde você se arrependa, você regresse a primeira graça, ao primeiro amor. A história nos revela isso, que ainda há tempo de retorno, ainda há tempo de voltar. Deus o preservou, sabe, isso revela para mim e para você, é porque Deus também sabia que ainda haveria tempo para arrependimento. E Deus tem chamado a casa da igreja primitiva, eu estou falando na família, no modo geral, a sua casa, a minha casa, por um tempo de arrependimento. Você pode ter perdido um filho para o mundo, escuta isso aqui, mas ainda dá tempo de recuperá-lo para Deus. Você pode ter perdido o seu filho, a psicologia diz, né, que até 6, 7 anos o caráter já está formado. Meu irmão, eu acredito num Deus que não há impossíveis, não é baseado na palavra de homem, não é baseado na palavra de psicólogo, não é baseado na palavra de psiquiatra. Eu creio que em Deus qualquer caráter pode ser transformado. Até o meu e o seu. E a oportunidade que Deus nos dá hoje, escute isso aqui, recomece o diálogo, reconstrua a ponte, reacenda a oração. E em nome de Jesus, meu irmão, prepare-se para perceber e para receber de volta aquilo que o inferno tentou roubar de você. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se essa palavra não incender o teu coração e não te move para a mudança, para a transformação, meu irmão, eu não sei mais o que pode mover você. Sei o que mais pode preparar você como pai, o que mais pode preparar você como mãe. Essa casa é lugar de preparação, amém? Essa casa é lugar de instrução. Deus reacendeu essa chama para falar sobre famílias. Deus tem que dar uma direção para falar sobre famílias. Sabe por quê, meu irmão? Porque se há tempo para falar sobre famílias, é porque ainda há tempo para recomeçar, ainda há tempo para começar uma nova história, ainda dá tempo para encerrar esse ciclo e começar um novo ciclo nele. Se Deus não desistiu dessa casa, quanto mais você vai desistir. Por quê, irmão? Deus não desistiu da casa, Ele chama você para que você também não desista da sua. Se Deus não desistiu do seu filho, Ele chama você para recomeçar. Ele chama você para começar novamente a ser um pai original, uma mãe original. Mãe, pai original, pai original, eu estou falando, é o original segundo a presença. Uma voz profética, uma voz que lança palavras proféticas para os seus filhos. Uma voz que encoraja, mas também uma voz que traz o pé no chão. Você precisa mudar, moleque. Você precisa mudar, menina. Você precisa estudar, você precisa avançar. Mãe cuida, pai direciona. Eu vou repetir. Mãe cuida, pai direciona. Quantos querem ver o seu filho com destino aí? Quantos querem ver? Mãe cuide, pai direciona. Eu quero que os meus filhos tenham destino. Eu dou destino. Eu não deixo mais ninguém dar destino. Você conhece a minha história. Você sabe da minha história como pai. Eu faço questão de dar destino aos meus filhos. Eu fico feliz quando eu escuto os meninos falando assim: eu tenho o meu tio, eu tenho o meu pai como o meu pastor. Quando eles me ligam, quando eles estão com um problema muito grave, eles me ligam. Entenda uma coisa, é muito bom ser chamado de pai, mas ser chamado de pastor pelos seus filhos.
Isso é maravilhoso. É maravilhoso querer ser reconhecido como pai. Agora, querer ser reconhecido como pastor dos seus filhos. Eu estou com um problema, eu preciso do meu pastor. Eu preciso conversar com o meu pastor. Por isso que eu estou pregando sobre isso, porque eu tenho autoridade para dizer sobre isso com você. E se deu certo na minha, meu irmão, vai dar certo na tua. Se deu certo na minha, vai dar certo na sua. A unção está sobre a minha vida nesse quesito, vai prosperar sobre a tua vida assim. Você receber essa palavra de direção. Reconstrua a ponte. Recomece o diálogo. Caim se perdeu dentro de casa, mas Deus confrontou Caim antes de punir. Escuta isso aqui. Há um confronto antes da punição. Pais precisam discernir antes de se lamentar. Pais precisam direcionar antes de chorar. Reacenda a oração na sua vida. A história, meu irmão, só não foi pior, sabe por quê? Porque Deus ainda escreveu outro capítulo com 7. Mas você não precisa ter um novo capítulo. Você precisa Deus não chama para começar de novo. Deus chama você para recomeçar. Eu comecei essa série falando, Deus poderia começar com novas pessoas, mas Ele escolheu recomeçar com os mesmos. E essa casa é a casa onde Deus quer recomeçar com os mesmos. Você não precisa trocar de marido, mulher. Você não precisa trocar de esposa, marido. Você precisa se converter com Ele. Você precisa se arrepender com Ele. Você precisa se transformar com Ele. Para que a sua casa escute a voz profética que há dentro dela. Amém. Essa palavra aqui é para você, pai e mãe, diz assim: meu filho já não é mais o mesmo. Então você que sente a dor de ver o relacionamento familiar se quebrando em ruínas. Para você que foi o próprio Caim, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua família espiritual, dentro da sua casa espiritual. Essa palavra também é para você. Essa palavra também é para você. Que foi Caim que está carregando o fardo da culpa. Essa palavra é uma palavra também de renovo, uma palavra de reconciliação, uma palavra de confronto que Deus chama você para te dar a direção de que se você começar a fazer o bem, tudo te será bom. Tudo dará bem. Caim, se fizeres o bem, tudo te será bem. Hoje o Senhor nos dá um novo ciclo, amém? Amém. Hoje Deus, Pai de todos, quer curar feridas. Deus, Ele quer restaurar filhos amargurados. É reacender o altar no meio da sua casa. Coloca a sua mão no seu coração. Repete comigo essa oração aqui, ó. Senhor Jesus, eu entrego todo o carinho na minha vida. Entrego todo o carinho na minha casa nas tuas mãos. Confronta com amor. Repete, confronta com amor. Protege com justiça. Restaura com graça. E me ensina a ser a voz que transforma antes que o mal destrua. Faça uma oração pela sua casa em nome de Jesus nessa noite. Levanta a tua voz como voz profética. Eu estou falando para você fazer uma oração em silêncio, não, irmão. Estou falando para você levantar um clamor nessa quinta-feira. Levanta um clamor. Essa igreja precisa ser uma igreja que ora com mais fervor, uma igreja que adora com mais fervor. Porque quem ora, quem clama, tem oração respondida. Quebra o silêncio da tua vida. Quebra o silêncio das tuas palavras. Começa a interceder pela tua casa, começa a interceder pelo teu marido, começa a interceder pela tua esposa nessa noite.